Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor aqui da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos resolver o vestibular UEL 2017. Bora lá! Então, pessoas, antes da gente ir para o nosso primeiro exercício, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e também compartilhar com alguém que você sabe que vai prestar a prova da UEL, tá? Dependendo da época que você está assistindo também, eu vou começar algumas revisões sobre determinados conteúdos em cima da análise de recorrência dos assuntos que mais apareceram na UEL, que você pode acompanhar durante a semana. Se você está assistindo depois, pega lá também, tá? Que aí vai te ajudar, tem lista de exercícios e sai resolução de cada exercício se você ficar com alguma dúvida, tudo bem? Me acompanha também no Instagram, beleza? Tá aqui ó, na descrição, e lá vai ser algumas outras coisas além dessas videoaulas aqui, tá? Sobre esse primeiro conteúdo aqui, ele vai tratar lá da ideia de função exponencial e também função logarítmica, trabalhando lá com a ideia do log, tá? Esse conteúdo é o que mais aparece se a gente analisar desde a prova do vestibular 2012 até a prova do vestibular 2020. São os que mais apareceram, então tem que ficar ligado nisso daí. Recomendo que você, se você tiver alguma dúvida, obviamente, assista a aula de exponencial não, de potenciação e também de radiação, que eu vou deixar aqui no card, tá bom? É nessezinho que fica aqui no cantinho, porque aí vai te ajudar, beleza? Vamos à leitura do enunciado. Leia o texto a seguir. Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que comunica a ideia de unidade de transmissão cultural. Mimeme vem do grego, aquilo que é replicado, mas eu quero um monossílabo, que se pareça com gênio. Eu espero que os meus amigos clássicos me perdoem por abreviar mimeme para meme. Se uma ideia se alastra, é dita que se propaga sozinha. Diversos segmentos têm utilizado serviços de marketing para a criação e difusão de memes, de seu interesse. O partido político, com P0 igual a 20 filiados, encomendou um anúncio que se tornou um meme em uma rede social, sendo que 5% dos K usuários ativos visualizaram o anúncio no instante t igual a 1. Sejam e maior que 1 e r maior que 0 constantes e suponha que a função p de t é dada por toda essa lei de formação que está aí. Representa a quantidade de usuários na rede social em que visualizaram o meme no instante t. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da constante R para essa rede social. Vamos entender como é que funciona essa função então. Ele deu essa lei de formação. Ele cita que o P de T é a quantidade de usuários que visualizaram aquele anúncio no instante T. Qual que é esse instante? Ele dá que quando T é igual a 1, no instante T é igual a 1, a quantidade de usuários que visualizaram o anúncio é 5% do valor do K. Quem é esse K? K é o valor de 2 vezes 10 elevado a nona, em que o meu P de 0 é igual a 20, que é a quantidade lá de filiados que ele dá, tá? Repara que aqui, ó, aparece o P de 0 e a gente vai poder substituir. Aparece o K, a gente vai poder substituir. O E é uma constante que a gente chama de constante de Euler, beleza? O R é o valor que ele está querendo. O T igual a 1 ele deu. Então, eu simplesmente vou pegar esses valores e substituir. Antes de a gente realizar isso, o que eu vou fazer, ó? Eu vou simplificar isso daqui. O que significa essa ideia de 5% do valor do K? É 5% deste valor, que é o equivalente a 2 vezes 10 elevado a nona, certo? Só que, quando a gente fala 5% de alguma coisa, é simplesmente pegar 5% vezes isso daqui. Então, este P de 1, na verdade, é o seguinte, ó. P de 1 é igual a 5% vezes o valor do K, que é 2 vezes 10 elevado a nona. O que é 5%? 5 sobre 100. Então, esse P de 1 aqui, ó, vai ficar 5 sobre 100 vezes 2 vezes 10 elevado a nona. 5 vezes 2 dá 10. Então, em cima vai ficar o seguinte, ó. P de 1 que é igual a 10 vezes 10 elevado a nona. E esse 100 aqui eu posso escrever como sendo 10 ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 10 elevado ao quadrado. Logo, esse P de 1, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a nona, utilizando as propriedades de potenciação, mantém a base, somos expoentes, então fica 10 elevado a décima, dividido por 10 ao quadrado. Divisão aqui de potências de mesma base, nesse caso a base é 10, ó, você vai pegar a potência de cima menos a de baixo, então vai ficar 10 menos 2, que dá 8. Então, este P de 1, ele é o equivalente a 10
elevado a 8 aqui. E essa é a primeira parte que nós temos, tá? O que significa o P de 1 na função? Quando eu pego o instante t igual a 1, que é quando ele quer saber o valor do r ali, eu tenho o quê? 10 elevado a 8. Mas se eu pego o meu t igual a 1, substitui naquela lei de formação ali, ó. Então, ó, P de 1 vai ficar o seguinte, aonde tem t eu vou colocar 1. Então vai ficar k vezes P0 de e elevado a r vezes 1, tá? Já a gente substitui os outros valores, ó. Então, k vezes P de 0 de e elevado a r vezes 1. Tudo isso dividido por quanto? Ó? K mais P0 e elevado a r vezes 1 menos 1, porque meu t vale 1. Vai ficar, ó, K mais P0 de e elevado a r vezes 1 menos 1. O que nós sabemos? Que no instante p igual a 1, 5% disso deu 10 elevado a 8. Então eu posso substituir aqui, ó. Vai ficar 10 elevado a 8, que é igual. O K, ele dá que é 2 vezes 10 elevado a 9. Vamos substituir. O P de 0, ele disse que é 20. Substitui também. E aqui a gente só vai colocar, ó, r vezes 1 da r, então vai ficar e elevado a r. Dividido por K, que é 20, perdão, que é 2 vezes 10 elevado a 9, mais, agora sim, P de 0, que é 20, de e elevado a r vezes 1, que dá r, menos 1 aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Simplificar algumas coisas, dá para simplificar, ok? A gente vai fazer o passo a passo, vou fazer 2 simplificações do mesmo para não confundir vocês. Colocar algumas coisas em evidência de tal forma que dê para simplificar também, de tal forma que a gente vai conseguir isolar o e elevado a r. Quando chegar nisso, a gente volta e vê o que dá para fazer, tá? Então a primeira coisa aqui, ó. Esse cara, que é o 10 elevado a 9, eu posso reescrever ele como sendo 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 8ª, tá? Então essa é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó. Vou deixar o 10 elevado a 8ª como tá, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 8ª, tá? Eu só peguei os expoentes que estavam somando e separei eles entre si. Mas então a gente copia, ó. 20 de e elevado a r dividido por 2 vezes 10 elevado a 9 mais 20 de e elevado a r menos 1. Por que eu fiz isso? Pelo seguinte, como esse cara está aqui em cima e tem todo mundo no produto e eu tenho 10 elevado a 8 aqui, eu posso simplificar, ó, este com esse, mas aqui não vai ficar nada, tá? Lembra que aqui ficou o número 1, toma cuidado para não colocar 0, tudo bem? Então quem que sobrou? Ó? Sobrou 1, que é igual a 2 vezes 10, que dá 20, vezes o 20 de e elevado a r, tudo isso, minha cachorra latiu, 2 vezes 10 elevado a 9, mais 20 de e elevado a r menos 1, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse 10 elevado a 9, assim como fiz aqui, ó. Daqui pra cá eu escrevi como sendo 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 8ª, tá? Pra forçar aparecer o número 20 aqui, pra acabar simplificando com o cara que tá ali em cima. Então, ó, 1 eu vou manter, em cima eu vou copiar igual. Vai ficar 20 vezes 20 vezes e elevado a r, dividido por, aqui ó, vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 elevado a 8ª, mais 20 de e elevado a r menos 1, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque aqui agora, ó, vai aparecer o número 20, então vai ficar 1 que é igual a 20 vezes 20 de e elevado a r dividido por 20 vezes 10 elevado a 8ª mais 20 de e elevado a r menos 1. O que eu posso fazer aqui, ó? Vou pegar esse 20 e vou colocar ele em evidência para poder simplificar com o 20 que está ali em cima também, para facilitar os cálculos, tá? Então aqui vai ficar, ó, 1 que é igual a 20 vezes 20, foi até por isso que eu não fiz ali o 20 vezes 20 e coloquei 400, para ficar mais fácil, ó. Colocando 20 em evidência, tirei, ó, o 20 daqui, sobrou 10 elevado a 8ª. Mais quem, ó, tirei ele daqui, quem sobrou, ó, e elevado a r menos 1, tá? Então coloca, ó, e elevado a r menos 1. O que você pode fazer agora? Simplifica, simplifica. Quem que sobrou então? 1, que é igual a 20 vezes e elevado a r, dividido por 10 elevado a 8ª, mais e elevado a r, menos 1 aqui. E aí a gente conseguiu simplificar ao máximo, tá? E eu recomendo que você
Sempre faça isso, porque vai dar menos trabalho, tá bom? Só lembrando que não terminou o exercício ainda. Ele está pedindo para você determinar o quê? O valor do R, né? Que está ali no expoente do E. O que eu vou fazer? Ó? Daqui para cá, todo mundo aqui está dividindo. Eu vou passar multiplicando. Aí vai ficar uma vez isso que dá ele mesmo, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 10 elevado à oitava mais E elevado a R menos 1, que é igual a 20 vezes E elevado a R. Como eu quero isolar o valor do R, vou pegar esse E elevado a R aqui e passar subtraindo. Então vai ficar, ó, 10 elevado à oitava menos 1, que é igual a 20 de E elevado a R menos E elevado a R. Aqui é como se fosse assim, ó, 20x menos x dá 19x. É o equivalente, ó. 20e elevado a R menos E elevado a R dá 19e elevado a R. Vai ficar 10 elevado a oitava menos 1, que é igual a 19 vezes E elevado a R. O 19 aqui, ó, vou passar dividindo. Então vai ficar 10 elevado a oitava menos 1 dividido por 19, que é igual a E elevado a R, que é o equivalente a escrever E elevado a R, que é igual a 10 a oitava menos 1 dividido por 19. Se você já tem isso, você já consegue olhar para as alternativas e decidir mais ou menos qual que você vai chutar se você não conseguir trabalhar com um log, que não tem problema nenhum, tá? E uma dúvida que geralmente o pessoal tem também é ficar perguntando, tá, mas qual base que eu vou aplicar o log? Bom, quem determina isso é o enunciado. E muitas vezes também é o valor aqui, ó, que está sendo elevado à nossa incógnita, que é a que a gente está procurando, tá? Então, nesse caso, como aqui, ó, a base é E, eu vou aplicar esse log nessa base em ambos os lados da equação aqui, ó. Então vai ficar log de E elevado a R na base E, que é igual a log de tudo isso aqui, ó, 10 elevado a oitava menos 1 dividido por 19 na base I. O que a gente faz agora? Esse lado está pronto, eu só preciso trabalhar com esse cara. A gente tem uma propriedade do log que a gente fala que é a regra do tombo lá. Ó. Você vem aqui, ó, se tem um expoente aqui nesse logaritmando, você pode tombar ela para cá. Então vai ficar o seguinte, vai ficar R vezes log de E na base E, que é igual a tudo isso aqui, ó, log de 10 elevado a 8 menos 1 dividido por 19 aqui na base também E. Isso daqui são os casos particulares lá da consequência da definição, tá? Sempre quando você tem um logaritmando igual a base aqui, vai dar 1. Então isso vai ficar só R vezes 1 que dá R, que é igual a log de 10 elevado a oitava menos 1 dividido por 19 na base E. E a gente conseguiu isolar aqui, ó, o valor do R, tá? Tem muito detalhe, tem porcentagem que nós fizemos aqui no começo, trabalha com as propriedades lá para simplificar, trabalha com a ideia de colocar em evidência aqui, ó, dos produtos notáveis para você conseguir trabalhar com a simplificação, tá bom? Esse foi o caminho mais fácil que eu encontrei, de tal forma que desse menos contas. Mas aí, se você quiser fazer de outra maneira, passar tudo multiplicando e depois analisar, não tem problema nenhum, tá bom? Você vai chegar no mesmo estado, talvez dê um pouquinho mais de conta, mas o raciocínio é o mesmo. O importante é você seguir todas as propriedades ali, tá? Só olhando aqui para as alternativas, ó. A alternativa que tem 10 elevado a oitava menos 1 dividido por 19 no log na base E é a alternativa aqui de letra A, tá bom? Lembrando que essas propriedades que eu comentei aqui, elas estão aqui no card, tá bom? Assiste pelo menos a aula de potenciação, faz um resuminho, cola na sua parede aí, porque com o tempo você vai decorando todas essas propriedades, ok? Vamos ao segundo exercício que vai trabalhar com a ideia de conjuntos numéricos, razão e proporção, porque a gente vai utilizar a ideia da regra de 3 para resolver algumas partes do exercício. Vamos à leitura. Um automóvel trafega 240 km por dia e apresenta um desempenho de 12 km com litro quando utiliza exclusivamente gasolina, ou 15 km com metro cúbico quando utiliza exclusivamente GNV. Assumindo que o preço da gasolina é de R$ 3,50 por litro, que o preço do GNV é de R$ 2,00 por metro cúbico e desconsiderando quaisquer outros fatores, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade mínima de dias suficientes para que seja possível comprar um celular
de R$ 3.819 com a economia gerada pelo uso exclusivo do GNV. Então, basicamente, ele quer saber quantos dias a gente precisa substituir o GNV pela gasolina, gerando uma economia de tal forma que eu consiga comprar o celular aqui que tem um custo de R$ 3.819, tá? Então, primeira parte do enunciado, ele disse aqui, ó, que a distância percorrida por dia é 240 km. A gasolina tem um custo de R$ 13,50 com litro e aqui um rendimento de 12 km com litro. Já o GNV, ele é mais barato, custa R$ 2,00 por metro cúbico e tem um rendimento maior que a gasolina, sendo 15 km por metro cúbico. Então eu vou ver o que, ó? Eu vou ver o gasto de gasolina por dia, eu vou ver o gasto de GNV por dia e depois fazer a diferença entre eles, porque aí vai ser o quê? O tanto que ele está economizando diariamente. Depois que eu souber isso, eu faço uma regra de 3 para ver quantos dias vai demorar para comprar esse celular que tem esse preço aqui, tudo bem? Primeira coisa então, o que nós sabemos? O que eu vou achar? Eu vou ver o tanto de litro que eu gasto com esse espaço percorrido aqui, tá? Depois que achar o tanto de litro, eu vejo o preço da gasolina diariamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que com 1 litro, segundo ele deu no anunciado, eu consigo andar 12 km quando eu utilizo a gasolina. Logo, X litros rende 240 quilômetros aqui. Multiplica cruzado, então vai ficar 12x, que é igual a 1 vezes 240, que dá 240. Vai dividir, então vai ficar 240 dividido por 12, certo? 24 por 12 dá 2, aí tem um zero, então fica 20. Ou seja, eu consigo lá, na verdade, eu necessito, né, de 20 litros para rodar 240 quilômetros. Simplesmente você poderia fazer a divisão de 240 por 12 também e dá tudo certo, tá? Eu faço assim porque fica mais fácil de todo mundo enxergar. Se eu sei que eu tenho que 20 litros aqui por dia e eu sei que o preço do litro é 13,50, então, ó, o preço aqui de gasolina que eu utilizo por dia, né, o custo da gasolina, é dado por 3,50, que é o valor unitário, vezes a quantidade que nós temos. Quando eu fizer isso aqui, ó, pensa comigo, eu tenho um zero aqui, ele vem para cá, fica 35. 35 vezes 2 dá 70. Logo, eu gasto aqui R$70 de gasolina por dia. Se eu substituir pelo GNV, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou primeiro achar aqui a quantidade de metros cúbicos no caso, né, não vai ser litros. Depois eu vejo o tanto que eu gasto e eu faço aquela diferença para ver o tanto que eu estou economizando, tá? Então o que nós sabemos, ó? Que 15 quilômetros, deixa eu só colocar na ordem aqui, ó. 1 metro cúbico anda 15 quilômetros. Como por dia ele anda 240, então, ó, 240 vai gastar lá Y metros cúbicos. Multiplica cruzado ou simplesmente faz aqui a razão de 240 por 15, tá? Não tem problema também, ó. Vai ficar 15Y, que é igual a 240, porque eu faço esse produto aqui. Vai passar dividindo, então vai ficar Y é igual a 240 dividido por 15. Vou simplificar por 3 aqui, ó. Esse dividido por 3 dá 80 e aqui vai ficar 5. 80 dividido por 5 dá 16, tá? Então, quando a gente fizer isso aqui, eu vou encontrar que ele necessita, no mínimo, de 16 metros cúbicos por dia para andar tudo aquilo ali. Como eu sei lá que o custo unitário de 1 metro cúbico é R$12, então o preço aqui, ó, que a gente usa no GNV é dado por 2 vezes 16, ou seja, o preço pago aqui no GNV é o equivalente a R$32. Como eu sei isso, então, para saber o tanto que eu vou economizar, eu faço a diferença, ó, de 70 menos 32. Então, ó, a economia aqui por dia, beleza? Em um dia só. Como é que eu faço isso? Eu faço lá, ó, 70 menos o meu 32. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar aqui 38. Como eu sei que um dia eu economizo R$38 aqui necessariamente, logo Z dias lá, que é o que eu estou pesquisando, eu vou ver o tanto que eu preciso para chegar em 3.000
38.819. Multiplica cruzado, de novo você poderia fazer a divisão desse por esse, tá? Vai ficar 38z, que é igual a 3.819, passa dividindo, então z é igual a 3.819 dividido por 38, e z dá 100,5 dias. Chegou aqui, qual que é a análise que você precisa fazer? Ó? Porque eu tenho tanto a alternativa 100 quanto a alternativa 101. Quando eu falo 100,5, quer dizer 100 dias mais metade de um dia. Se eu só utilizo só 100, eu não consigo o dinheiro, vai faltar um pouco. Então eu preciso utilizar aquela parte daquele dia lá, mesmo que seja metade dele. Então eu preciso, na verdade, no mínimo de quantos dias? 101, tá? Sempre é importante você fazer essa análise. Mesmo que tivesse dado aqui 100,1, não interessa. Você está utilizando lá 1/10 do outro dia, então você precisa daquele dia também, de tal forma que você faça essa economia, tá? Então a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa de letra D, porque nós temos lá a nossa alternativa correspondente a 101, ok? A terceira questão vai trabalhar com a ideia lá de interpretação de gráficos junto com a ideia de intervalos numéricos. Vamos à leitura. Existem critérios para qual com suas vantagens e limitações, para determinar se certo indivíduo é obeso. Um dos principais testes aplicados para esse fim é o cálculo do índice de massa corporal, definido pela equação I que é igual a P dividido por H ao quadrado, em que I representa o IMC, H representa a altura e P representa a massa. De acordo com a OMS, o indivíduo é classificado como tendo IMC normal se I é maior ou igual que 18,5 e é menor ou igual que 24,9. Considerando o universo composto por indivíduos adultos, cuja altura H seja tal que H é maior ou igual que 1,5 e menor que 1,9, assinale a alternativa que apresenta corretamente a região do plano cartesiano H por P, definida por todas as combinações de altura e massa dos indivíduos com IMC normal neste universo. Então, ó, o que você teria que fazer se os gráficos forem diferentes, no caso? Substituir esse valor lá e fazer esse cálculo. Só que quem elaborou essa questão não quer que você faça isso. Ele só quer que você analise os gráficos, tá bom? Porque uma parte importante que você precisa prestar atenção no enunciado é isso daqui, ó. O eixo cartesiano que ele está dando é H por P, ou seja, a altura pela massa corporal lá daquele indivíduo. Se você se lembrar, o que mais a gente utiliza é XY, né? A gente fala assim, ó, o eixo XY. Quando eu falo eixo XY, o que você precisa lembrar? Que o eixo X é o eixo horizontal e o eixo Y é o eixo vertical. A mesma coisa acontece aqui, ó, H por P, então esse H é o meu eixo horizontal e o P é o eixo vertical. Então quando você vai para as suas alternativas, dá uma olhadinha aí, ó. Tanto a alternativa D como a alternativa E, eles trazem lá, ó, a ideia do eixo horizontal como sendo P e o eixo vertical como sendo H. Então nós podemos desconsiderar essas duas alternativas por esse motivo, tá? Sem precisar fazer cálculo nenhum, beleza? A outra informação importante que você tem, analisando as outras três alternativas ali, todas elas aparecem lá a sua altura, que ele deu esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo é fechado por 1,5 e é aberto por 1,9. É comum você trabalhar isso daqui, quando você fala em intervalos numéricos, com a reta real, ó. Como é que a gente representa o intervalo fechado? Pela bolinha fechada. Como é que eu represento o intervalo aberto? Pela bolinha aqui, ó, aberta, ok? Quando a gente fala isso daqui, então, o que vai acontecer, ó? 1,5 está aqui, 1,9 está aqui, e a gente fala que esse H está nesse intervalo representado dessa maneira. Mas quando nós falamos graficamente, isso sempre vai parecer o seguinte, ó. Linha tracejada é intervalo aberto, linha contínua, que é o caso do 1,5, intervalo fechado. Linha tracejada, intervalo aberto aqui, ó. Então a gente vai procurar lá o gráfico que tem 1,5 como sendo linha contínua e 1,9 como sendo o tracejado, começando pela alternativa C. Dá uma olhadinha aí, ó. Quando você olha a alternativa C, eu coloquei em destaque aí para vocês,
você pode observar, 1,5, beleza, a linha é contínua, mas o 1,9 precisava ser linha tracejada e também está contínua, tá? Então, por esse motivo, a gente descarta a alternativa C. Analisando a alternativa B, que foi a outra que sobrou lá, ó. Apesar do 1,9 ser linha tracejada, que tudo bem em intervalo aberto, 1,5 deveria ser linha contínua e está tracejado, ou seja, a gente também vai jogar isso fora por esse motivo. Ficando somente com a alternativa A, que é o que nós estamos procurando aqui mesmo. Ó. Por quê? 1,5 linha contínua e intervalo aberto por 1,9 linha tracejada. Os três gráficos eles são iguais entre si. Não muda quase nada. O que muda são só esses intervalos, tá? Isso aqui talvez você nunca tenha visto, mas está vendo essa questão agora, então guarda, beleza? Graficamente falando, linha contínua, intervalo fechado, e aqui linha tracejada, intervalo aberto. Por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa de letra A, como a gente mostrou em cada gráfico individualmente. Então a quarta questão é de verdadeiro e falso, então sempre você vai tirando aqui as alternativas que não te interessam através das afirmativas verdadeiro ou falso. Isso é válido também para aquelas questões 1, 2, 3 e 4, que é muito comum na UEL, tá? E especificamente essa questão aqui vai trabalhar com a ideia de equação de segundo grau, a ideia de sequências numéricas trabalhando com PG e também conjuntos numéricos. Vamos à leitura. Leia o texto a seguir. Por que não dividir um segmento unitário em duas partes iguais? A resposta é que simplesmente, com a igualdade, não existe diferença, e sem diferença não há universo perceptivo. O número de ouro é uma razão constante derivada de uma relação geométrica que os antigos chamavam de áurea, ou divisão perfeita, e os cristãos relacionaram este símbolo proporcional com o Filho de Deus. O número de ouro, denotado pela letra grega φ, é definido como a única raiz positiva da equação a seguir, x² que é igual a x mais 1. Com base no texto e na definição do número de ouro, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir, de 1 a 5. Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. Então, só anotei a equação aqui e já coloquei, igual vocês tinham visto no começo do exercício, quais são as suas alternativas, tá? Tanto o verdadeiro e falso, como de 1, 2, 3 e 4, para você analisar as alternativas corretas lá, sempre começa por aquelas que são mais fáceis. Nesse exercício, se você tiver de cabeça qual que é o número de ouro, tudo bem, você não precisa resolver a equação. Se não, ele te deu qual que é a equação, porque não é obrigado a você saber. Vamos resolver a equação, determinar quem é o número de ouro, que é representado pela letra φ, certo? Que é o valor positivo aqui, a raiz positiva dessa equação, então a negativa a gente vai descartar, depois a gente volta para as afirmativas, tá? Então a primeira coisa, ó, é organizar essa equação aqui, vou pegar todos esses valores e jogar para lá. Então nós vamos ficar aqui com uma equação como sendo x² menos x menos 1, que é igual a zero, né? Tirando aqui os nossos coeficientes a, b e c, a gente tem aqui o coeficiente a como sendo, ó, o número 1, o b como sendo o menos 1, e o c, que é o termo independente, também é menos 1. Calculando aqui o discriminante, que é representado pela letra delta, lembra lá que é b ao quadrado menos 4ac, vai substituir aqui, ó, b vale menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o número a, que é 1, vezes o c, que também é menos 1. Lembra de fazer o jogo de sinal aqui, tá? Então aqui vai ficar, ó, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, menos 4 vezes 1, estouraram os fogos aqui, dá menos, não sei se saiu no áudio, tá? Se saiu, são coisas que acontecem porque eu filmo bem na janela que dá pra rua aqui. Então por isso vocês ouvem barulho de cachorro, de carro, tá? É comum, beleza? O microfone não é tão bom assim, mas enfim, vamos continuar. Quando eu faço isso aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então aqui vai ficar o nosso discriminante como sendo igual a 5. Para calcular o valor aqui, ó, do x, que aqui a gente está procurando que é a raiz, a gente faz menos b mais ou menos, porque tem duas raízes ali, dividido por 2 vezes o valor do a. Mas como é a raiz positiva, ele disse que o número φ é representado pelo número de ouro aí, é a raiz positiva, então eu só vou utilizar essa partezinha aqui, ó. O menos eu não vou acabar utilizando, tá bom? Substituindo esses valores aqui, eu já vou substituir também, ó, pela letra φ. Como é que vai ficar, ó?
menos menos 1, então vai ficar menos menos 1 aqui, mais raiz quadrada do delta, que deu 5, dividido por 2 vezes o A, que vale 1, tá? Menos com menos vai dar mais, vai ficar 1 aqui então. Então, ó, φ é 1 mais o raiz quadrada de 5, dividido por 2 vezes o A, que dá 2, e esse é o número que nós precisamos trabalhar aqui, que é chamada lá de razão áurea, ou o número de ouro, tá? Achou aqui, se não soubesse, pela equação, vamos agora para as afirmativas. Eu vou começar pela afirmativa 1, porque ela é numérica. Lembra que em algumas resoluções anteriores a gente sempre começa pela mais fácil, tá? O mais fácil relativo para cada um. Para mim, essa é mais tranquila de analisar, então vamos começar por ela, ó. Então, primeira afirmativa aqui, colocando lá de cima para baixo. O que ele diz para nós? 2 vezes o número φ é igual a 1 mais raiz quadrada de 5. Então, ó, vamos pegar aqui 2 vezes o número φ e ver se a gente chega nessa igualdade que ele deu aí, ó. 2 vezes o número φ, eu vou substituir esse cara que está aqui, então vai ficar, ó, 2 vezes 1 mais raiz quadrada de 5, tudo isso dividido por 2. Esse 2 vai multiplicar aqui todo mundo que está em cima, então eu posso simplificar aqui, ó, 2 por 2, e quem que sobra? 1 mais raiz quadrada de 5, ou seja, realmente é verdadeira, né? Se a 1 é verdadeira, o que a gente pode fazer então? Ó? Descartar a alternativa D, descartar a alternativa E, analisando as outras, tá bom? Pela sequência, olhando ali, a afirmativa 2 é tranquila de analisar também. Então vamos lá. Ó. O número de ouro φ pode ser expresso como um quociente de números inteiros não nulos. Então, ó, vamos ver isso daí. Eu acabei de ver que o número φ é dado por 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. Ele diz que esse cara ele pode ser escrito lá como sendo o quociente, ou seja, a divisão de dois números inteiros. Mas quando eu olho para o meu raiz quadrada de 5, ele não é um número inteiro. Logo, essa afirmativa 2, ela é falsa. Se a afirmativa 2 ela é falsa, então eu fico aqui, ó, entre as afirmativas B e a afirmativa não, né? A alternativa B e a alternativa de letra C, tá bom? Você poderia tanto escolher analisar a terceira ou a quarta ou a última. Nesse caso, a última é mais fácil, porque veja bem, ó, quando a gente lê a terceira, ela vai trabalhar com PG. A gente vai fazer? Claro que vai, como forma de revisão. E a quarta, ele vai trabalhar com o número inverso, que dá muita conta, tá? Então é mais fácil fazer o quê? Ler a última. Por quê? Veja bem, ó, mesmo que é extensa, não fica nessa, aí tá falando lá, é teórico. Não, não. Lê, vai com calma, ó. Φ não pode ser expresso através de uma equação por ser derivado de uma relação geométrica. O que é a primeira coisa que nós fizemos no enunciado? Determinar quem que é o número φ, não foi isso que a gente fez? Então veja bem, ó, como que eu determinei ele? Através de uma equação. Então como assim que ele não pode ser determinado? É claro que pode, foi assim que nós encontramos. Então na verdade ele pode, logo essa afirmativa é falsa. Se a quinta é falsa, a gente descarta C e aí fica com a alternativa B como sendo a correta. Acabou o exercício, vamos fazer o restante, tá? Trabalhando lá com a ideia da 3 e da 5, olhando aqui para o número de ouro, só como forma de revisão. Mas na hora não é necessário, tudo bem? Vamos começar pela 3 aqui então. Os números φ, φ mais 1, 2φ mais 1 estão em progressão geométrica de razão φ. Então, o que é a ideia da progressão geométrica? Quando você pega lá, ó, 3 elementos, o A1, o A2 e o A3, cada elemento sucessor é você pegar o anterior e multiplicar, nesse caso, né, pela razão que ele diz que é φ, para achar esse próximo, eu faço vezes φ também, tá? O que é interessante? A ideia da progressão geométrica, eu posso raciocinar para achar essa razão, é pegar o sucessor dividido pelo anterior, o sucessor dividido pelo anterior, que é o que nós vamos pensar, tá? Porque fica mais fácil de analisar, ó. Então a gente tem aqui que o meu A2 sobre o meu A1 é o equivalente ao A3 sobre o meu A2, porque justamente eu estou multiplicando por essa razão para fazer a volta e simplesmente pegar o sucessor dividido pelo seu anterior. Se eu tivesse um quarto termo, A4 dividido por A3 e assim por diante, tá? Porque é uma PG. Tudo bem? Quando nós substituirmos isso aqui, ó,
esses elementos respectivos como sendo o meu A1, o meu A2 e o meu A3, vocês vão ver que a gente vai chegar nessa mesma equação. Como nós vamos chegar nessa mesma equação aqui, então realmente eles estão em progressão geométrica de razão φ, porque a ideia aqui vai ser válida, a gente está chegando no número φ, tá bom? Um outro raciocínio que você poderia realizar seria o seguinte, ó. Quando eu pego o primeiro termo, que nesse caso é o meu φ, para achar o segundo, eu multiplico por φ, então vai ficar, ó, φ elevado ao quadrado, tá vendo? E para achar o próximo, eu multiplico por φ e ia ficar φ elevado ao cubo. Então ele está falando que essa sequência é igual a essa, seguindo a linha de raciocínio de uma progressão geométrica. O que você poderia fazer? Pega o número φ, vai achar o valor. Faz o valor do φ mais 1, faz o valor de 2φ mais 1, tudo bem? Quando você fizer isso, você vai encontrar alguns valores aqui. Pega lá o valor do φ, faz esse φ elevado ao quadrado, faz esse φ elevado ao cubo. Esse número tem que ser igual a esse número tem que ser igual a esse, e esse número tem que ser igual a esse. Isso é a sequência que ele está dando, e isso é a sequência que eu raciocinei. Se elas forem iguais, aí também vai ser válido, tá? Mas a gente vai fazer dessa maneira aqui, porque aí faz menos conta, tudo bem? Então vamos aqui, ó. O A2, quem que é o A2? A2 é o φ mais 1. Então vamos substituir, ó. Dividido pelo meu A1, que é o valor do meu φ, que é igual ao meu A3, ó, que é o valor de 2φ mais 1, dividido pelo meu A2, que é φ mais 1. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado. Então vai ficar, ó, φ mais 1 vezes φ mais 1 dá φ mais 1 elevado ao quadrado, que é igual ao valor do φ vezes 2 vezes φ mais 1 aqui, tá? Φ mais 1 ao quadrado, produto notável, tá bom? Ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui, φ vezes 2φ vai dar 2φ elevado ao quadrado, perdão, esqueci de colocar o quadrado aqui. E aqui, φ vezes 1 vai dar o meu φ, tá? Vou pegar esse valor aqui, ó, que está ao quadrado, jogar para cá, e esse que está elevado a 1, jogar para lá. Então vai ficar, ó, 2 vezes φ mais 1 menos φ, que é este valor que estava aqui, joguei para lá, tudo bem? E aqui vai ficar 2φ elevado ao quadrado menos φ elevado ao quadrado. 2φ menos φ dá só o valor do φ mais 1, que é igual 2φ quadrado menos φ quadrado, dá o valor do φ elevado ao quadrado. Se você comparar isso daqui, lembra que no comecinho eu só troquei o x por φ? Se eu trocar o x por φ, volta na equação. Então por isso que é válido, tá bom? Porque a gente chegou lá ao valor do φ, que nesse caso é quem? A minha razão, porque se eu resolvo isso daqui, eu ia encontrar lá, de novo, né? O valor de quem, ó? De 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, porque quando a gente faz isso daqui, isso é equivalente à nossa razão, que nesse caso é igual ao valor do φ que ele está dando. Então, por esse motivo, só confirmando a 3, ela é verdadeira, uma afirmativa bem difícil de analisar, tá bom? E a 4 aqui, ó. A 4, ele deu como sendo verdadeira também, segundo as nossas alternativas. Ele diz o seguinte: φ elevado a menos 1 é igual a φ menos 1. Então, ó, o que é φ menos 1? Vamos fazer essa parte aqui primeiro, que é mais fácil. Φ menos 1 é pegar aquele valor lá, ó, 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2 e subtrair 1, certo? Maravilha. Então isso aqui vai ficar como? Ó, tira o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes isso aqui dá 1 mais raiz quadrada de 5. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2 aqui. 1 menos 2 dá menos 1, mais raiz quadrada de 5 dividido por 2. Então esse valor de φ menos 1 é igual a isso. Como ele falou que isso é igual a φ elevado a menos 1, vamos fazer então, ó. O que é esse φ aqui mesmo? 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2 elevado a menos 1. Lembra que o expoente negativo vai inverter a fração. Então esse aqui vai ficar o 2 em cima e 1 mais raiz quadrada de 5 embaixo. O que eu faço agora? Racionaliza, tá? Para racionalizar isso aqui, ó, você vai trocar o sinal de um dos valores que está ali, multiplicando tanto em cima como embaixo aqui, tudo bem? Então vai ficar, ó, 2 vezes isso aqui, dá 2 vezes 1
menos raiz quadrada de 5. E embaixo, vamos lá, ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos raiz de 5 dá menos raiz de 5. Raiz de 5 vezes 1 dá mais raiz de 5. E raiz de 5 vezes menos raiz de 5 vai dar menos raiz de 25, tá? O menos fora. E raiz de 25 dá 5, então fica menos 5 aqui. Logo, o que vai acontecer? Esse anula com esse. 1 menos 5 dá menos 4. Então aqui embaixo vai ficar menos 4. Aqui vai ficar 2. 1 menos raiz de 5. Tudo bem? Veja que eu posso simplificar. Ó. 2 com menos 4. Em cima vai ficar uma vez todo mundo aqui que dá ele mesmo. E aqui embaixo vai ficar menos 2. Aí você fala, tá, mas não está sendo igual. Pelo seguinte, ó, tá vendo esse menos? A gente pode multiplicar toda a fração de cima por menos 1, toda a fração de baixo. Ou simplesmente trocar o sinal de todo mundo, tá? Que vai ser um valor equivalente, ó. Vai ficar menos 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Quando eu comparo isso com isso é igual. Logo, φ menos 1 é igual a φ elevado a menos 1, só confirmando então que essa daqui é verdadeira, tá? Mas o que fica desse exercício? Tá vendo que eu fiz? Mesmo aquela que era extensa, que pareciam teóricas, eu só fiz a análise, certo? E foi muito mais rápido. Essa daqui, tanto a 3 quanto a 4, demora muito para fazer. Beleza? Então lê com calma todas e analisa qual que é mais fácil para você, ok? Vamos à nossa quinta questão, onde ele vai trabalhar com a ideia da análise de gráficos, tá bom? Vamos lá. O Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime elabora anualmente um relatório mundial sobre drogas, que inclui informações sobre produção, consumo e tráfico. O relatório da UNIDC, em 2014, exibe o gráfico a seguir, que apresenta o percentual da população estadunidense que utilizou determinada droga no ano apontado. Com base no gráfico, e supondo que cannabis, opioides e cocaína são também drogas ilícitas, e que a população dos Estados Unidos cresceu em 10 milhões de pessoas de 2007 a 2012. Assinale a alternativa correta. Então, como tem que trabalhar com gráfico, a gente vai fazer alternativa por alternativa, começando da A, chegando até na E. Se a gente encontrar a resposta correta entre essas, a gente continua analisando as outras só para mostrar o porquê que é falso, e eu vou colocar aqui na tela para vocês cada parte do que eu estou querendo analisar, tá bom? Então, alternativa A. De acordo com o gráfico, o conjunto dos indivíduos que utilizaram opioides em 2001 e 2011 é disjunto daquele formado pelos usuários de cannabis do mesmo ano. Então ele está falando assim, ó, quando a gente fala disjunto, ele está falando que não tem nenhuma pessoa em comum que utiliza tanto opioides quanto a cannabis. Mas se você volta para o gráfico, ele fala lá que quando ele diz em drogas ilícitas, que eu estou destacando aí para você, no enunciado ele também cita o seguinte, ó, supondo que cannabis, opioides e cocaínas também são drogas ilícitas. O que a gente pode concluir então? Quando ele fala pelo menos uma delas, ele está entrando tanto a cannabis quanto opioides. Então tem pessoas que utilizam essas duas drogas, por isso que a alternativa A ela é falsa. A B agora. Houve um aumento de 20% no número de indivíduos que utilizavam cannabis nos Estados Unidos de 2007 a 2012. Então, ó, quando a gente olha lá no gráfico de novo, né? Em 2007 eu estou com mais ou menos 10% da população. Em 2012 eu estou com mais ou menos 12% da população, analisando ali a parte da cannabis. Então, aumentou? Aumentou, mas não foi 20%, e sim 2%. Então, por esse motivo, ela é falsa. A C agora. A explicação para o aumento do percentual do uso de pelo menos uma droga ilícita em 2012 é o acréscimo do percentual do uso de cocaína. Vamos analisar aqui então. Ó. Quando a gente olha lá para a droga ilícita, ela realmente aumentou de 2011 para 2012. Mas quando a gente compara com a cocaína que está em verde aí para vocês, em 2011 para 2012, ele é uma constante, ele não teve um aumento. Aumentou realmente a droga ilícita? Sim, mas não pelo uso da cocaína. Foi lá pelo uso dos opioides, se a gente for analisar criteriosamente. Tudo bem? Continuando. B. A probabilidade de um estadunidense escolhido ao acaso em 2006 não utilizar droga ilícita é menor que 86%.
Então vamos lá, ó. 2006, droga ilícita. Quando ele fala em droga ilícita, tá lá em 15%, certo? Analisando então o seguinte, ó. Quando a gente tem lá a população de 100%, eu sei que 15% dela utiliza droga ilícita. Vocês concordam? Então quem não utiliza? É quando eu faço 100 menos esse 15%, que dá 85%. Ou seja, realmente é verdadeiro o que ele está falando. Logo, a alternativa correta é a alternativa de letra D, mas vamos analisar por que a E é falsa, tá? Então, a alternativa aí, ó. A probabilidade de um estadunidense escolhido ao acaso em 2004 ter utilizado pelo menos uma droga ilícita é de 18%. Então, analisando lá, 2004, pelo menos uma droga ilícita, ele está muito para baixo, chegando lá em quase 14% e não 18%, igual ele diz para nós. Sendo assim, a alternativa correta, como a gente já tinha confirmado, da 5, é a alternativa de letra D. Vamos ao sexto exercício, onde vai trabalhar com geometria analítica, falando sobre as cônicas, especificamente sobre a elipse. Não precisa saber a equação da elipse, tá? Porque é algo lá que a gente acaba deixando meio de lado da geometria analítica. O mais importante aqui é interpretar como que funciona uma equação, que é como a gente vai fazer, tá bom? Então vai ter vários cortezinhos, porque como a gente vai trabalhar tirando alternativa por alternativa, testando cada uma dessas três informações que ele dá aqui, então a gente vai testar uma equação, se não der certo a gente vai para outra e assim por diante, tá bom? Vamos à leitura. Leia o texto a seguir. A biometria é utilizada para identificação pessoal e apresenta as seguintes características: universalidade, imutabilidade, facilidade de coleta e aceitação pública. A utilização das impressões digitais para recolhimento biométrico oferece segurança e eficácia, podendo substituir os cartões e as senhas que se usam no dia a dia. Suponha que esse processo seja constituído de duas etapas. Na primeira, o usuário tem seu polegar digitalizado e a imagem gerada é transformada em um padrão matemático. Na segunda, esse padrão é comparado em um banco de dados de usuários para se determinar a quem pertence a imagem digitalizada. Suponha também que o padrão matemático armazenado seja a equação da elipse central presente no polegar direito e que o banco de dados de usuários contenha as seguintes entradas: o usuário, ele dali, e o padrão matemático de cada um delas. Um desses usuários teve o polegar direito digitalizado e as propriedades da elipse central E, ilustrado na figura, são as seguintes. A elipse E passa pelo ponto 1 e 0. A elipse E não intercepta o eixo Y. A elipse E intercepta o eixo X em apenas um ponto. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o usuário a quem pertence a digital. Então, como eu disse, a gente vai testar cada um dos usuários. Por quê? Esse usuário, ele tem essas três características aqui segundo a sua elipse, tá? Então, a primeira aqui, ele vai tirar dois usuários. A gente vai testar e eu vou mostrar o porquê que não é válido para esses usuários. E a segunda aqui, tira outros dois, só sobrando a resposta correta, tá? Mas na hora você ia ter que testar com cada uma delas e ir eliminando um por um, beleza? A alternativa correta vai ser válido para essas três propriedades, aí eu vou deixar para vocês testarem em cima dela, tudo bem? Então eu vou dar um corte aqui, vou colocar quais são os dois usuários e quais são aqui as equações lá que representam a elipse dada por aquele usuário, tá bom? Então a primeira informação aqui, ó, que ele dá, que fala que essa elipse passa pelo ponto em 0, isso aqui é um ponto no plano cartesiano. Então esse é o valor do x e esse é o valor aqui do y. Então o que precisa acontecer? Eu preciso pegar esse valor do x igual a 1 e o valor do y igual a 0, substituir nessa equação e chegar no resultado seno ao quadrado de 7, que é o que não vai acontecer, tá? A mesma coisa aqui para uma KBA. Eu vou substituir aqui e tem que chegar em 2, o que também não vai acontecer, tudo bem? Como não vai chegar, a gente vai acabar descartando, então só vamos fazer as contas aqui, ó. Então primeiro aqui, ó. Quando x vale 1, vai ficar o seguinte: raiz quadrada de 2, 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais o y vale 0. 0 menos 1 ao quadrado, tá? Eu vou colocar uma igualdade aqui porque a gente precisa chegar nesse resultado. Se chegar em um resultado diferente, quer dizer que aquele ponto não faz parte dessa equação, tudo bem? Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 2, 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, mais 0 menos 1 vai dar menos 1 elevado
ao quadrado aqui, que é igual. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. E aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, ó, esse é o valor que a gente precisa chegar. Eu preciso comparar com quem? Com o seno ao quadrado de 7. O que a gente vai pensar? Você precisa se lembrar que sempre o valor do seno de um ângulo, ele é sempre menor ou igual a menos 1, perdão, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, esse seno, ele sempre assume o valor no ponto máximo igual a 1, tá? Então, ó, o ponto máximo dele vai ser o 1, beleza? Se eu pego e elevo esse 1 ao quadrado, que é o ponto máximo, ele vai ficar igual a 1. Quando eu comparo com esse resultado aqui eu garanto que ele é maior que 1, ó, porque eu estou somando um valor positivo a ele. Então, esse 1 aqui, ele nunca será igual a esse cara aqui, logo esse valor é maior que ele, por isso essa afirmativa é falsa, tá? Esse valor não é igual a seno quadrado de 7 ali, porque ele assume no máximo 1. O seu valor máximo é este valor, tudo bem? O outro aqui, ó, Maccabeá, substitui a mesma coisa, ó. X vale 1, então vai ficar 1 menos 1, menos seno de 3 elevado ao quadrado, mais 0 menos cosseno de 3 elevado ao quadrado, tá? Lembrando que eu vou chegar numa igualdade, a gente precisa fazer conta e concluir que isso é igual a 2, tá bom? Se chegar em um valor diferente de 2, quer dizer que a gente pode descartar. Então vamos lá, ó. 1 menos 1 dá 0, então vai ficar menos seno de 3 ao quadrado. Como é menos e valor ao quadrado, vai dar um valor positivo. Então fica aqui, ó, seno de 3 elevado ao quadrado, mais, mesma coisa, ó, 0 menos esse valor dá menos ele. Menos ele elevado ao quadrado vai dar mais, então só fica cosseno de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Esse valor aqui, nós temos lá a relação fundamental da trigonometria. Quando eu pego um valor do seno elevado ao quadrado mais o valor do cosseno elevado ao quadrado, isso sempre dá igual a 1. Como esse 1 é diferente do 2, quer dizer que esse ponto ele não pertence a essa equação. Assim como esse ponto também não pertence a essa equação. O que a gente pode fazer? Confirmar então que aquela elipse E não pertence nem ao Bento Alves, nem Maccabeá, ok? Aí a gente vai utilizar agora a segunda informação para tirar outros dois nomes, só ficando com a resposta correta, tudo bem? Vamos lá. Então vamos utilizar a segunda informação que ele dá para verificar aqui o porquê que o Egbert e porquê que o Marius não são essa elipse E, não faz parte lá da sua biometria, tá? Então como é que funciona? Ó, ele diz que essa elipse E, ela não intercepta o eixo Y. O que significa interceptar o eixo Y? É quando você corta o eixo vertical. Então é quando você tem aqui, ó, o valor de x igual a 0 e um valor de y. Então se a gente encontrar alguma coordenada lá que tem 0 e um valor para y, quer dizer que intercepta, ou seja, não faz parte dessa propriedade aqui, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui pro Egbert é simplesmente pegar o que, ó? Resolver esse log de 9 para a gente poder substituir, tá? Então lembra do seguinte, ó, log de 9 na base 3 eu consegui escrever como sendo log de 3 ao quadrado na base 3. Esse cara eu posso tombar, então vai ficar 2 vezes log de 3 na base 3, que por sua vez dá 1 por causa da consequência da definição. Então isso aqui é igual a 2, tá bom? Então log de 9 na base 3, na verdade, ele é igual a 2. Ou seja, eu posso reescrever essa equação como sendo 2 vezes x menos 1 ao quadrado mais y menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Como eu estou procurando quem intercepta o eixo y aqui para achar, para negar isso daqui e analisar as respostas incorretas, então vou substituir x igual a 0 e ver se tem algum valor correspondente para y, tá? Então vamos lá, vai ficar 2 vezes 0 menos 1 elevado ao quadrado mais y menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Ó. Então vai ficar 2 y menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Esse 2 ele está mais 2. Se eu jogar para lá vai ficar menos, então eles vão acabar, ó, se anulando. Então a equação que nós temos aqui é o seguinte. Y menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 0. Tira a raiz quadrada dos ambos lados da igualdade, aqui, ó, vai ficar y menos raiz quadrada de 2, que é igual a 0, porque raiz quadrada de 0 é 0,
jogo a raiz quadrada de 2 para lá, e aí nós encontramos que y é igual a raiz quadrada de 2. Como que a gente partiu mesmo? Pensando no x igual a 0. Então eu tenho um ponto aqui que tem a seguinte coordenada, ó. O ponto ele tem coordenada x igual a 0 e y raiz quadrada de 2. Então esse cara ele intercepta o eixo y. Se ele intercepta o eixo y, quer dizer que não é essa elipse que a gente está procurando, porque a elipse não intercepta o eixo y, tá bom? A gente vai utilizar o mesmo raciocínio aqui, ó. O que vai acontecer? X vale 0, vamos substituir, realizar as operações necessárias e depois a gente vê se encontra o valor para y ou não, tá? Então aqui vai ficar, ó, 0 menos 1 elevado ao quadrado, y menos raiz quadrada de 3, tudo isso ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 3, que é igual a raiz quadrada de 3 mais 1. 0 menos 1 dá menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo, então vai ficar 1 mais y menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dividido por raiz quadrada de 3, que é igual a raiz quadrada de 3 mais 1. Aqui está mais 1 e aqui está mais 1. O mesmo caso aqui, ó, desse 2 e desse 2. Se eu jogo esse cara para lá, ia acabar anulando, tá? Que é o que vai acontecer, ó. Esse mais 1 anula com esse, então a gente fica aqui que y menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, tudo isso sobre raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3, tá? Esse raiz de 3 está dividindo, vai passar multiplicando, fica a raiz quadrada de 9 quando a gente fizer essa multiplicação, que dá 13. Então a gente fica aqui, ó, que y menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Tira a raiz quadrada, quando tira a raiz quadrada vai ficar, ó, y menos raiz quadrada de 3, que é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 aqui. Então eu tenho duas possíveis respostas, ó. Primeiro, y1 menos raiz quadrada de 3, que é igual a mais raiz quadrada de 3. E a segunda resposta é y2, que é igual, perdão, y2 menos raiz quadrada de 3, que é igual a menos raiz quadrada de 3. Esse daqui tá menos, vai jogar para lá, vai ficar mais, então vai ficar y1 é igual raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, que dá 2 vezes raiz quadrada de 3. O que significa isso? Da onde a gente partiu mesmo? Do x valendo 0. Então significa que eu tenho um ponto aqui, ó, que intercepta, que eu vou chamar de P1, tá? Que intercepta o eixo y. X vale 0, y vale 2, raiz de 3. Já poderia apagar aqui, tá bom? Porque ele está interceptando. Mas só vamos mostrar que tem um segundo ponto ainda, tá bom? Esse menos raiz de 3 com esse menos raiz de 3, eles vão se anular. Então o segundo valor aqui é 0. Então eu tenho aqui, ó, um segundo ponto que eu vou chamar de P2, tal que o x vale 0 e o y vale 0, ou seja, intercepta nesse ponto também, tá? Então as duas primeiras saíram por causa dessa informação, essas duas agora saíram por causa dessa informação. Como eles têm pontos lá que interceptam o eixo y, então nós não queremos ela. Sobrando só o olímpico, tá? Que aí você pode pegar a equação dele e substituir cada um desses valores, você vai ver cada uma dessas informações aqui, e você vai ver que todas elas são válidas, tudo bem? Aí eu deixo para você treinar isso, tá? Vamos à última questão aí. Vamos à última questão, que vai trabalhar com a ideia de áreas e também média aritmética. Vamos à leitura. Com a finalidade de se calcular a quantidade de pessoas presentes em manifestações sociais em determinado trecho urbano, são utilizadas diferentes metodologias, sendo que uma delas consiste em 4 etapas. 1. Estabelece-se a área A da região delimitada pelo trecho da manifestação. 2. Posicionam-se alguns fiscais que ficam responsáveis, cada um por uma sub-região fixa e exclusiva do trecho urbano, a fim de coletar de maneira simultânea e periódica quantas pessoas se concentram em uma sub-região no momento de cada medição. 3. Calcule-se a média M de todas as medições realizadas por todos os fiscais. 4. Ao final declara-se que há A vezes M pessoas presentes na manifestação. Suponha que em uma manifestação ocorreu na região achurada, dada pelo setor de uma coroa circular de centro O, conforme a figura, em que foi observada por 3 medições com 2 fiscais cada, cujas tabelas dados coletados encontram-se a seguir. Ele dá a tabela, dá o desenho e pergunta para nós, né? Considerando essa metodologia e a aproximação de π para 22/7,
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de pessoas que estiveram presentes na manifestação naquele trecho. Então, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, calcular essa área aqui. Depois, calcular a média das medições de cada fiscal. E por último, realizar o produto entre elas, que vai dar o resultado final, tá bom? Primeiro, vamos começar pela área. Ó. Essa área aqui é a área de um setor de uma coroa circular. O que é uma coroa circular? É a parte lá, pensa lá na moeda de R$1. Sabe a parte dourada da moeda de R$1? É isso daqui que é uma coroa circular. Quando a gente fala em um setor circular, a gente está falando, pense em uma pizza, de uma fatia de pizza, tá? É uma parte lá do nosso círculo, tudo bem? Quando ele junta os dois, aí ele tem tanta coroa, que é essa partezinha aqui, de um setor circular. Qual que é a nossa estratégia? Primeiro vamos calcular qual que é a área toda aqui, ó, deste setor circular. Depois a gente vai fazer uma regra de 3 para achar a área do setor da coroa circular, utilizando este ângulo central, tá bom? Achou a área A, depois a gente faz a média lá, tudo bem? Então aqui, ó, desenhei inteiro. O que nós sabemos? Que nós temos dois raios, ó. O raio menor tem 997 sobre 2 metros. O raio maior tem 1003 sobre 2 metros. Como é que nós vamos calcular aqui, ó, a área dessa coroa circular? Uma das partes centrais que você tem para calcular a área, e é o que nós vamos utilizar aqui, é pegar tudo, ou seja, a área do círculo todo, e tirar o que você não quer, que nesse caso é a área de dentro. A área de um círculo é dado por π vezes r ao quadrado. Então, para achar a área dessa coroa aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, π vezes o raio maior ao quadrado, que é como se a gente estivesse calculando tudo, menos π vezes o raio menor ao quadrado, ou seja, círculo maior menos círculo menor, tá bom? Raio maior, 1003 sobre 2, então vai ficar π vezes 1003 sobre 2 elevado ao quadrado, menos π vezes raio menor, 997 sobre 2 elevado ao quadrado. Pô, vou ter que fazer toda essa conta aqui? Não. O que nós vamos fazer? Ó, vamos colocar o número π em evidência, tá bom? Então, ó, coloquei o número π aqui. Tirei o número π, quem sobrou? Isso aqui ao quadrado, tirei o número π, quem sobrou, menos isso ao quadrado. Vamos colocar aqui então, ó. Ficou aqui 1003 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 997 sobre 2 elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso? Nós temos um produto notável, que é o produto lá de dois elementos, pela diferença desses dois elementos, é aqui, ó, A mais B vezes A menos B, que a gente fala que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o que está acontecendo aqui, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu tenho isso, eu consigo transformar nessa partezinha aqui, e isso vai ajudar. Quem que é meu A? A é o 1003 sobre 2 elevado ao quadrado, no caso, né? Perdão, só 1003 sobre 2. O elevado ao quadrado faz parte. Quem que é o Bzinho? 997 dividido por 2. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar A mais B. Lembra que tem o número π, então vai ficar, ó, π vezes o A. Quem que é o A? 1003 sobre 2, mais o valor do B, que é 997 sobre 2. Vezes o A menos o B. Quem que é o A? Ó? 1003 sobre 2 menos 997 sobre 2, ok? Quando eu faço isso, fica mais fácil de realizar essa conta do que levar isso aqui ao quadrado. Tem como? Claro que tem como, não tem problema nenhum. Ia chegar no mesmo resultado. Só que assim facilita, porque veja só, denominador é igual. Só vou somar esses dois aqui, vai dar 2.000. Vai ficar 2.000 dividido por 2, que dá 1.000, tá? Então aqui vai ficar, ó, π vezes 1.000. Lembrando que esse 1.000 saiu aqui, ó. 1.003 mais 997 dá 2.000, dividido por 2 dá 1.000, tudo bem? Vezes esse resultado aqui, ó. Mesma coisa, denominador igual, basta realizar a operação entre os meus numeradores. 1.003 menos 997 dá 6. 6 dividido por 2 dá 13, então aqui vai ficar vezes 3. E isso aqui é a área da coroa circular em metros quadrados.
mas a gente não quer a área da coroa circular. Eu quero o quê? Eu quero o setor da área da coroa circular. Então o que nós fazemos? Bom, quando eu calculei tudo isso daqui, eu estou pegando o ângulo central inteiro, que é 360. Eu quero só uma partezinha, ó, que é em relação a esse ângulo que ele está dando aqui. E isso é proporcional, porque quanto maior for esse ângulo, ó, quando eu abro mais, maior é a minha área. Então o que a gente sabe? A gente sabe aqui, ó, que 360 graus corresponde a tudo isso daqui, que é π vezes 1000 vezes 3. E eu quero saber quanto que é 120 graus dessa partezinha aqui. Então eu vou chamar, ó, que é o meu A. Da onde saiu esse 120? Desse daqui, tá bom? Se fosse 240, coloca 240. Se fosse 30, coloca 30 e assim por diante. Como é proporcional, multiplica cruzado. Então vai ficar, ó, 360A, que é igual a 120 vezes π vezes 1000, 1000 vezes 3, tá bom? Vou simplificar aqui, ó, 120 por 360. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, ok? Então sobrou aqui, ó, 3A, que é igual a π vezes 1000 vezes 3, beleza? Posso simplificar esse 3 aqui, ó. Simplifica, simplifica. Então esse A aqui é na verdade quanto? 1000 π metros ao quadrado, que é uma das partes que nós precisamos calcular, ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte encontra-se no 3 lá, ó. Calcule essa média M de todas as medições realizadas por todos os fiscais que se encontra na tabela, tudo bem? Como é que a gente faz a média? Soma tudo e divide pela quantidade, ó. Então vamos calcular aqui o nosso M, ó. Vamos somar todos os valores que tem ali, ó. Eu tenho 3, 3, 4, então, ó, 3 mais 3 mais 4, mais 2 mais 4 mais 5, mais 2 mais 4 mais 5, tudo isso dividido por quanto? Dividido por 6, porque eu tenho 6 valores, tá? Então, esse Mzinho aqui, ó, vai ficar como? 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, mais 2, 12, 12 mais 4, 16, mais 5, 21. Então fica 21 sobre 6. Como eu vou ter que multiplicar lá, vamos simplificar mais ainda, ó. Eu posso dividir aqui por 3, posso dividir aqui por 3, então o valor do meu M vai ficar 7 sobre 2. E isso é a média. Para achar a quantidade de pessoas, o que eu faço agora? Faço o produto de M vezes a minha área, tá? Vou fazer de azul aqui, ó, para não precisar apagar o quadro, ó. Então, ó, A vezes M. Então, A vezes M vai ficar 1000 π vezes 7 sobre 2. Repara que ele deu o valor ali aproximado do nosso π. Ele falou que é 22 sobre 7, então vamos substituir, ó. Então, A vezes M vai ficar 1000 vezes 22 sobre 7 vezes 7 sobre 2. 7 em cima, 7 embaixo, tem um produto ali, ó. Simplifica, simplifica. Posso fazer também, ó, 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 vai ficar 11. E 11 vezes 1000 dá o nosso valor respectivo lá com a quantidade de pessoas, que são 11.000 pessoas, o que corresponde aqui à alternativa de letra A, tudo bem? Bem trabalhosa, mas se fizer com calma dá tudo certo, tá? As partes mais importantes é lembrar desse raciocínio aqui e da regra de 3 para você achar o valor lá do setor circular, tudo bem? Não precisa decorar a fórmula. A única que você precisa é a do círculo, como calcular a do círculo, mas o restante você faz só analisando, beleza? Terminou a última questão, então. Muito obrigado por vocês assistirem. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, acompanhe aqui, ó, outros vídeos também que você pode ter aqui, tanto da resolução da UFPR, como aquela revisão que eu citei no começo do vídeo, e também nós temos de matemática básica, tudo bem? Tchau, tchau para vocês, bons estudos e que a força esteja com você.